Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal do Carros em Foco. Eu sou Anderson, engenheiro mecânico, e hoje nós vamos falar de sistema de alimentação, mas dessa vez por injeção eletrônica, certo? Então a gente vai comentar um dos artigos aqui do site que fala sobre esse tipo de sistema de alimentação, e aí a gente vai compreender bem cada componente e um pouco do funcionamento do sistema, certo? Então, como é o procedimento padrão, né, para procurar pesquisar no site, né, os sistemas que você quer estudar, ou você usa a aba de pesquisa, ou você usa a drop-down list aqui dos sistemas do automóvel. Você pode vir para sistema de injeção eletrônica ou para motor, tá nessas duas categorias, né? Então vamos em sistema de injeção eletrônica. Aqui eu tenho o sistema de alimentação por motores de combustão interna por injeção direta. E aqui eu tenho o sistema de alimentação dos motores de combustão interna por injeção eletrônica. Diferenças? Vamos descobrir agora. E fecha a bendita propaganda. Bom, vamos lá. Sistema de alimentação dos motores de combustão interna por injeção eletrônica. Então, o que nós podemos falar disso, né? Porque eu já tinha abordado em um outro artigo, né? E também fiz um vídeo dele sobre o sistema de alimentação por carburador, né? Aí está a foto de capa do artigo, né? E qual é a diferença aqui? Bom, a diferença aqui é que a gente tem injeção eletrônica, mas como eu comentei ali no começo, tem um artigo sobre injeção direta. E qual seria a diferença? Bom, sobre injeção direta, eu vou explicar no artigo de injeção direta. Mas uma coisa nós podemos entender. Esse tipo de injeção eletrônica que eu vou falar aqui, né, ou melhor, de sistema de alimentação característico desse sistema de injeção eletrônica, é um dos mais comuns, que é a chamada injeção eletrônica PFI ou MPFI, que é uma sigla que não é mais utilizada. Mas o que quer dizer? Port Fuel Injection. O que quer dizer isso? Port é o que? Coletor, duto, canalização, fuel, combustível e injection, ou seja, injeção no coletor de admissão, né? Como a gente pode ver aqui na foto, né? Olha aqui, esse é um caso um pouco particular, né? Eu tenho os bicos injetores injetando combustível quase que diretamente na borboleta de injeção na borboleta de aceleração, né? Aqui é um caso de injeção PFI, né? No caso dos automóveis em geral, né, os bicos estão um pouquinho mais próximos da válvula de admissão, né? Eles ficam em uma posição estratégica ali para injetar o combustível de uma maneira propícia que ele atomize com o ar, né? Então, o que seria, né, esse sistema de injeção eletrônica, né? Então, na verdade, os carburadores eles foram substituídos pela injeção eletrônica e aí começou-se a utilizar os primeiros sistemas de injeção eletrônica, os primeiros sistemas de alimentação para injeção eletrônica. Veio a multiponto, né, que seria a PFI normal, onde tem um bico injetor para todos os cilindros. Depois veio a a MPFI, que é a injeção multiponto, que é Multipoint Port Fuel Injection, né? Que é injeção multiponto no coletor, ok, certo? E aí a gente teve uma melhora muito grande da, da atomização do combustível, né? Porque a injeção monoponto era basicamente um carburador eletrônico, né? Era um carburador coordenado por uma... Assim, era melhor do que o carburador, mas também sofria com alguns problemas, né? Então veio a PFI, né? A MPFI, certo? E é dela que a gente vai falar hoje, porque embora
todos os carros têm injeção multiponto, o sistema em si não mudou muito, né? Então vamos falar do sistema de alimentação dos motores de combustão interna por injeção eletrônica no coletor, certo? No caso, a multiponto. Então, componentes. Em geral, 10 componentes básicos, né? Tanque de combustível, bomba de combustível, tubo que vai do tanque para o filtro. Aí eu tenho um filtro de combustível, tubulação do filtro de combustível para as válvulas injetoras, tubo distribuidor de combustível, esse aqui é importante, vulgarmente, popularmente conhecido como flauta, válvulas injetores ou bico injetores, né? Algumas pessoas, algumas literaturas, professores, gente da área preferem chamar de válvula injetora para não confundir com o bico injetor diesel, mas eu chamo de bico injetor, acho que é tudo a mesma coisa. Obviamente o bico injetor diesel ele é um pouco mais, ele tem um pouco mais de anabolizante, mas no geral a atividade é a mesma, né? Aí eu tenho um regulador de pressão, tubo de retorno e uma válvula de respiro do sistema canister, né? Então vamos lá, vamos começar pelo tanque, né? E eu vou colocar esta imagem aqui para você ver, né? O tanque de combustível, certo? E a gente vai falar um pouquinho dele, né? Porque no sistema de injeção eletrônica, né, quando o sistema de injeção eletrônica veio, ele veio com muitas mudanças. Uma delas foi o tanque, né? E como você pode ver aí na foto, tem bastante coisa aí, né? Tem muita coisa em relação a alguns tanques mais antigos, né? Primeiro porque esses tanques eles já eram feitos de plástico, né? Já eram um material plástico e mesmo desse nome, mas era bastante resistente, né? Uma das vantagens, né, que a gente tem nesse plástico moldado aqui é justamente o formato dele. A gente podia adaptar ele em diversos formatos na carroceria, certo? E aí eu tenho o que aqui na posição central aqui é o local onde é instalado o módulo de combustível, onde eu tenho bomba, onde eu tenho a boia para medição e o marcador e o medidor de nível, né? Eu tenho também regulador de pressão, dependendo do sistema, né? Em geral, a maioria desses tanques é feita de polietileno, um termoplástico derivado do petróleo e de alta densidade, certo? Aí, com a utilização, né, desse material, né, passou a ser mais fácil, é como comentei, né, passou a ser mais fácil modelar o formato do tanque, porque esse tanque ele geralmente fica ali na parte traseira do carro, e aí vai dividir espaço com eixos, semi-eixos, e aí tem o step também, dependendo do tipo de suspensão. Se for um eixo de torção, é uma suspensão que eu vou ter uma barra transversal ali que vai ocupar bastante espaço. Se for um eixo rígido, mesma coisa. Então esse tanque ele vai ter que meio que ser bem flexível, assim, ele vai ter que se moldar ao espaço que tem ali, né? Aí, e aí por isso que ele tem esse formato estranho, né? A gente sempre pensa no tanque assim, sei lá, uma caixa quadrada pequena, né? Alguns carros são assim, né? Os carros antigos, ou então aqueles carros antigos que tinham um tanque que ele era praticamente um cilindro, né? Ou então aqueles tanques de caminhões, né? Que são grandes cilindros que ficam ali nas laterais, mas no automóvel o tanque é desse tipo aí, certo? E aí isso não só possibilitou, né, esse material, ele não só possibilitou a fabricação, mas ele também reduziu um pouco o peso do tanque, né, e eu consegui também até mesmo obter um volume maior, né, porque aí eu conseguia preencher um espaço maior ali, mas no geral eles ficam ali entre 45 e 60 litros em um carro popular, né? Bom, e aí o que a gente tem dentro do tanque, né? A gente tem o módulo de combustível, como eu comentei, eu tenho os sistemas de reaproveitamento dos gases dos vapores de combustível, do canister. Na verdade, eles não estão ali, mas eu tenho a tubulação que vai sair do tanque para ele, que é geralmente essa tubulação aqui, próxima da tubulação do bocal,
né? Aqui não é o bocal que você vai colocar a mangueira do posto, né? Da bomba do tanque da bomba do posto de gasolina. Não, isso aqui é só o bocal do tanque e aí vai ter uma mangueira, né? Um duto que vai lá e vai conectar esse bocal. E aí sim, é ali que você vai colocar o combustível, né? Então, essas são as características do tanque, né? Na verdade, o sistema também, a tecnologia acabou propiciando que o tanque ele fosse melhorado, né? Isso aqui também, esse material também possibilitou segurança. Quando os tanques eram feitos de chapas de metal, né, o risco de incêndio era maior, né, por causa de qualquer impacto poderia ter alguma faísca e essa faísca dava é, início ao incêndio, né? Então isso aqui também ajudou bastante. Voltando ao artigo, o nosso próximo componente é a bomba de combustível ou módulo de combustível, como eu mostrei para vocês ali, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na foto dele. Vou botar aqui mais uma forma melhor para se observar. Aí a bomba, né? Módulo de combustível, certo? O que eu tenho aqui dentro? Eu tenho a bomba propriamente dita. Eu tenho aqui essa peça amarela, é o que a gente chama de boia, né? Ela está conectada a uma haste e essa haste ela é um cursor resistivo que corre sobre uma pista resistiva, né? Que a gente chama de potenciômetro. E o que é que essa pista resistiva faz? Informa a PCM o nível de combustível no tanque, né? Então aqui é a haste de medição de volume de combustível. Nós temos aqui na porção superior, aqui esses pequenos bocais são os pontos onde serão colocadas as mangueiras, né? Eu tenho aqui os conectores elétricos, tanto que de funcionamento da bomba e de funcionamento do sensor. A bomba está instalada aqui dentro, certo? Aqui é o módulo de combustível propriamente dito, certo? Aqui dentro desse copo, existe o combustível. À medida que vai se abastecendo, ele entra no copo, né? E acessa mais facilmente a bomba, né? E até no vídeo que eu falei, né? Que eu falei um pouco sobre bomba, vou deixar aqui na descrição, é bom ter, e o link, né? Do artigo também que fala sobre bomba, dos cuidados com a bomba de combustível, é importante você saber, né? Então, a bomba de combustível em si está aqui dentro. E aí ela manda combustível através dessa mangueira para essa porção superior aqui que vai. Aqui eu tenho um regulador de pressão, né? Nessa casa aqui a bomba, o retorno é dentro do tanque, ou seja, é um sistema de alimentação returnless, ou seja, sem retorno, né? O retorno é dentro do próprio tanque. E eu tenho aqui os pequenos dutos de combustível que saem para a flauta, né? Então, basicamente essa é a bomba de combustível do sistema de injeção eletrônica, muito diferente das bombas mecânicas que a gente viu lá no vídeo, né, que eram bombas tiradas pelo motor. Aqui não, a bomba é ativada pela PCM, a PCM ativa o relézinho e aí finalmente vai ativar a bomba de combustível, né? Nesse caso, embora eu tenha colocado aqui no artigo bomba, né? Aqui a foto em si aqui é módulo de combustível, mas tudo bem, o caráter informativo já vale, né? E aí, se você quiser saber mais sobre bomba, dá uma conferida no artigo e no vídeo, né? Vou deixar na descrição aqui. Então, a gente vem para a tubulação de alimentação, né? Tubulação de alimentação de combustível não tem muito segredo, né? Embora eu tenha, aqui está resumido, tá todas as tubulações, então do tanque para o filtro, do filtro para a flauta, da flauta para o tanque, todas essas tubulações são iguais, certo? Não há muita diferença entre elas, não. Né? Em geral, tem um material metálico, geralmente, se eu não me engano, é latão, cobre ou latão, né? A mesma coisa.
E eu posso também ter seções plásticas com conectores de engate rápido, certo? Conector de engate rápido é, é um conector bem prático, assim, como o próprio nome diz, né? Ele é de engate rápido, mas na hora que você vai tirar ele, você percebe que ele é bem firme, bem duro e quase que não dá para tirar com a mão, né? Você precisa de um alicatezinho de plástico próprio para retirar esses conectores, né? Nesse caso aqui não, né? No caso aqui da foto tem um de latão, né? E aí eu tenho uma porquinha e aí ela vai conectar na outra seção da mangueira, onde eu tenho o encaixe para que um encaixe rosqueado para na verdade não é uma porca, não é um parafuso, né? Eu tenho um encaixe rosqueado para o parafuso entrar e a própria região da ponta da mangueira, né? Ela já está num formato que é para evitar que o fluido saia e vaze, né? Então isso aqui é próprio para tipo fluxo de combustível mesmo. Tem um aperto, geralmente um aperto torque, na verdade nem se tem um torque especificado, mas é um aperto pequeno. O parafuso em si ele pega aperto bem rápido, não tem muita dor de cabeça com relação a isso, é só encaixou no lugar. O único cuidado que tem que ter com esse tipo de mangueira aqui é que o parafuso ele tem que entrar bem alinhado, certo? No, no conector da outra mangueira. Porque se ele entrar desalinhado, ele vai rosquear desalinhado e aí vai vazar combustível. Isso acontece muito fácil. Eu lembro que quando eu trabalhava com trator, o sistema de freio do trator tinha isso aqui. E aí quando você montava errado, cara, vazava, nem freio, o freio não vinha, dava tudo errado, certo? Então, para a tubulação, né, de alimentação, a grande influência dela no sistema de alimentação para motores com injeção eletrônica é o local do regulador de pressão, né? Em geral, o regulador é colocado na extremidade do tubo distribuidor, na maioria dos sistemas, mas isso já está sendo retirado, né? Já comento por quê. E aí eu preciso da tubulação de retorno, né? Geralmente sem pressão para o tanque, né? A tubulação de alimentação, né, possui seções, né? Eu tenho seção do tanque para o filtro, do filtro para a flauta e desta para as eletroválvulas, né? Do tubo distribuidor para as eletroválvulas. Curiosidade é que para avaliar problemas de pressão na linha de combustível, o que a gente fazia geralmente, né, no meu tempo de oficina? Né? A gente colocava o manômetro em diferentes seções da mangueira, que era para ver onde é que o problema estava. Né? É uma das formas de você verificar, certo? Como é que está a pressão e também verificar a pressão residual do sistema. Né? Era muito interessante. Vou voltar aqui para o artigo. E aí vamos para o filtro de combustível. Né? O filtro de combustível, vou pôr a foto dele aqui. O filtro de combustível tem posição de montagem, é um item de manutenção que geralmente é bastante esquecido, né? E é muito interessante falar um pouquinho dele, né? Não tem muito a diferença de detalhes, né? O filtro de combustível ele é muito parecido com o filtro de ar, né? Em termos de elemento filtrante, né? De material usado para filtragem. Bom, deixa eu colocar a figura aqui para vocês. Acho que dá para fazer aqui mesmo. Bom, então, filtro de combustível. Aqui, filtro de combustível também se conservou a necessidade, né? Mesmo que eu tenha um sistema de alimentação por carburador, também preciso de filtro de combustível.
porque impureza em combustível sempre vai ter, né? Às vezes, uma impureza que é gerada pelo próprio combustível ou uma impureza que foi adquirida no transporte, no armazenamento, tanto faz, né? Então, field jar sempre é necessário, né? A preocupação do nível de impurezas ele é um pouco maior no sistema de injeção eletrônica, motivando até que filtros do sistema de injeção eletrônica tenham uma capacidade filtrante maior. Por quê? Porque eu tenho as eletroválvulas, né? Eu tenho os bicos injetores e esses componentes eles têm orifícios calibrados. O que é isso? São orifícios de diâmetro micrométrico, né? E aí um detrito que passa pelo filtro e chega às eletroválvulas, ele pode ser determinante para travar um bico, né? E aí eu posso prejudicar o funcionamento do sistema, né? Em geral, os filtros de combustíveis são projetados de acordo com as exigências do sistema, filtram combustível, devem dispor boa capacidade de retenção de partículas, certo? Ou do contrário, não suportariam a demanda do sistema. E olha, muita gente esquece de trocar o filtro. É um dos componentes muito importantes. Em geral, a gente troca a cada troca de óleo, mas eu sei que tem gente que prefere um espaçamento maior. O problema de você trocar de uma forma mais espaçada, você acaba esquecendo que ele existe, certo? Ele tem posição de montagem, né? Como a gente pode ver aqui, a gente vê, tá vendo o sentido das setas? Enfim, então, esse é o sentido da posição de montagem dele, certo? Aqui vai estar a tubulação de entrada e aqui vai estar a tubulação de saída, ou seja, aqui vem do tanque e aqui ainda é o combustível que vem do tanque, mas já é a tubulação que leva direto para as eletroválvulas, né? O filtro também tem uma capacidade de, caso ele, ele consegue absorver muita coisa, né? Alguns vêm com bypass, caso ele venha a entupir, mas não é interessante que você deixe que ele chegue a essa condição, né? E é isso, não tem muito o que pontuar dele, né? Eu até coloquei aqui o prazo de troca, em geral é entre 5 e 20 mil quilômetros, mas sempre consultar o manual. Geralmente eu trocava muito filtro com 5 mil e 10 mil, né? Mas está sempre nessa variação, né? É isso, filtro de combustível, não tem muito o que dizer dele, né? É um componente simples, mas não esqueça da manutenção dele. E aí viemos para um importantíssimo componente, o tubo distribuidor, mais conhecido como flauta, né? Esse componente aqui tem extrema importância, vou botar a foto dele aqui para vocês, extrema importância no funcionamento do sistema, né? Aqui o combustível chega, entra no tubo, preenche todo o volume do tubo, né? Fica preso e retido dentro das eletroválvulas também, das válvulas injetoras. Eita, hoje eu estou falando muito eletroválvula. Fica preso, né? Retido ali nas válvulas injetoras, sob pressão, e quando a válvula abre, ele é pulverizado no fluxo de ar que está passando pelo coletor de admissão. Como você pode ver na foto, a gente vê aí o coletor de admissão. Nessa região aqui, me parece que esse aqui é um tubo distribuidor sem retorno. Eu só vejo uma tubulação chegando, não tem nenhum. Não parece um tubo sem retorno. De qualquer forma, o tubo distribuidor com retorno, o retorno ficaria, né, o regulador de pressão seria instalado aqui. Quando eu digo retorno, é o regulador de pressão, e aí eu tenho a tubulação de retorno para o tanque, né? Então, basicamente, o tubo distribuidor é montado no coletor de admissão, juntamente com as válvulas injetoras, distribui, canaliza o combustível direto para as válvulas, geralmente fabricado em alumínio. Eu posso ter também materiais plásticos, né?
Esses termoplásticos já são bem resistentes, conseguem aguentar a pressão ali, que também não é muito alta no caso da injeção port fuel, né? Pode alojar um regulador de pressão, né, para sistemas com regulador com retorno na flauta, né? Mas atualmente tá vindo, os carros estão saindo muito com o retorno no próprio tanque, que é muito mais interessante. E no artigo sobre bomba de combustível eu falo por que é interessante o retorno no tanque, né? E aí, quando eu tenho um tubo com regulador de pressão, eu vou ter duas zonas de combustível, né? Eu tenho a zona pressurizada e eu tenho a zona do combustível de baixa pressão, que é esse que vai retornar para o tanque, né? E que será conduzido, né? O sistema está sendo pressurizado pela bomba, né? Essa flauta ela está sob pressão da bomba. E aí a uma determinada pressão, né? O regulador de pressão abre e aí uma parte desse combustível começa a escapar, né? Até que o regulador de pressão fecha e aí a pressão volta a subir, 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 vence a mola do regulador de pressão e aí até que ele retorna o excesso de combustível de volta e ele fica nesse ciclo, sempre retornando combustível para o tanque. Não é lá um sistema muito legal porque esquenta o combustível no tanque, provocando mais vapor de combustível. E aí chegamos no que talvez seja um dos componentes mais importantes, né, do sistema de injeção eletrônica, né? As válvulas injetoras. Ou bicos injetores, ou eletroválvulas, pode chamar da forma que você quiser, né? São uma das coisas mais importantes do sistema. Tem uma fabricação extremamente controlada, principalmente os dos sistemas de injeção direta, são componentes críticos, certo? E como eles funcionam, né? Vou já comentar. Basicamente, são pequenos solenoides, né? São componentes que têm a função de pulverizar o combustível no coletor de admissão. Como é isso? Eu tenho uma haste, essa haste está exposta a um campo magnético de uma bobina. Quando a PCM envia para o bico injetor o pulso elétrico, né? A bobina é energizada e puxa a haste da sua sede. Quando a haste sai da sede, a sede é basicamente o orifíciozinho calibrado do bico injetor, e aí o combustível é pulverizado no coletor de admissão, sem sem muitos detalhes, assim, até porque o artigo aqui é mais o geralzão dos sistemas, para a gente conhecer os componentes. E aqui de cara, o que a gente pode ver? Eu tenho na seção superior da haste, ou do bico injetor, na seção superior, eu tenho a entrada, aqui é onde ele é montado na flauta, e aqui é onde é montado no coletor, certo? Perceba que eu tenho uma borrachinha aqui e uma outra borrachinha aqui, são anéis de vedação do tipo anéis de vedação com seção transversal circular, mais conhecido como O-rings ou O-ring, como falam, né? Não tem problema também, certo? Aqui está a região da bobina, né? A agulha fica aqui nessa região. Eu tenho aqui o conector elétrico, né? E aí, quando é ativado, a agulhinha sobe e o combustível é pulverizado. Aqui na imagem não mostra, mas ainda falta mais um componente aqui, uma pequena presilha metálica. Tem uma pequena presilha metálica que é instalada na parte inferior, próximo ao O-ring, da parte inferior do bico, que é para travar ele no coletor de admissão, e ele fica bem fixo tanto no coletor como na flauta, né? Então, não há muito o que dizer. Bicos injetores do sistema Port Fuel Injection são
bem simples, trabalham com uma pressão pequena de 3 bar, 3, 4, 6 bar, depende do veículo. É diferente do sistema dos bicos injetores de sistema de injeção eletrônica que a gente vai ver no artigo de sistema de alimentação de injeção eletrônica direta. Né? Aqui é injeção port fuel injection, injeção no coletor de admissão. Certo? Próximo componente trata-se do regulador de pressão. Né? Regulador de pressão que pode estar instalado no tanque de combustível ou no módulo, ou ele pode estar instalado na válvula, no tubo distribuidor. Né? Ele pode estar instalado no tubo distribuidor ou pode estar instalado dentro do módulo de combustível, dentro do tanque. Né? A função é o quê? Manter a pressão da linha de combustível sem muitas variações em relação ao valor nominal. Certo? É natural que tenha alguns aumentos, mas esse aumento não pode exceder um valor limite. Então, a função do regulador de pressão é manter a pressão dentro da flauta, dentro do tubo distribuidor, manter essa pressão dentro da faixa de pressão que o sistema trabalha. Né? E como que ele faz isso? Né? Retornando o excedente de combustível para o tanque, certo? Então ele é composto por duas conexões, né? Como a gente pode ver, acho que eu tenho uma outra imagem, mas enfim, composto por duas conexões, uma para a entrada de combustível e outra para a saída. Eu tenho uma outra foto que é interessante hoje mostrar. Essa é um pouquinho mais didática. Pronto, está aqui. Isso aqui é um regulador de pressão visto em uma seção transversal. Então vamos pontuar o que a gente tem aqui. Né? Eu tenho a entrada aqui na figura, é o Fuel Inlet Tube Supply, ou seja, suprimento de combustível. Né? Eu tenho a saída dele, que é o Outlet, Fuel Outlet Tube, ou seja, o retorno. Aqui é onde ele está retornando para o tanque. E eu tenho o Engine Vacuum Reference Tube, que na foto que a gente viu do componente todo era aquela tubulação maior. Como o regulador de pressão funciona? Como a gente pode ver, a gente tem um diafragma que divide o regulador de pressão em duas câmaras. Já prestou atenção que regulador de pressão, a gente falou também, algumas válvulas EGR pneumáticas, né? Deixa eu ver, Sensormap, tudo são componentes que funcionam, que tem ali o princípio de diferença de pressão entre câmaras. Ou seja, isso aí dá só com esse esqueminha pneumático dá para você operar muita coisa, né? E a fazer até sensores, né? Como no caso do MAP. Mas voltando, né? Eu tenho o diafragma que separa as duas câmaras. Eu tenho uma câmara, como a gente pode ver ali, tubo, a entrada, o Engine Vacuum Reference Tube, ou seja, essa conexão aqui, esse pequeno bocal, ele é conectado com a mangueirinha que vem lá do coletor de admissão. Por quê? Para deixar essa região aqui exposta a uma pressão mais baixa do que essa região aqui, ou seja, eu divido em duas câmaras, certo? Uma para o combustível que entra e outra para a mola, ou seja, o combustível está aqui entrando, né? E eu tenho uma molinha aqui, né? Então eu vou ter o diafragma exposto à pressão da mola, exposto à baixa pressão do coletor e exposto aqui à pressão do combustível, ou seja, tem pressão dos dois lados. Né? E aí quando o motor está funcionando, né, o combustível contido na flauta, a bomba está lá operando, a bomba não para de funcionar, está mandando combustível, esse combustível vai excedendo, vai fazendo pressão no diafragma, começa a vencer a força da mola. Quando ele começa a vencer a força, a válvula começa a abrir.
e parte do combustível flui do Fuel Inlet Tube Supply para a tubulação de saída, o Fuel Outlet Tube, certo? E aí, o que é que acontece? Quando esse combustível começa a passar, a pressão dentro do tubo distribuidor começa a cair. Consequentemente, a pressão nas válvulas injetoras também. E vamos lembrar de uma coisa, a válvula injetora está ali para injetar, ela não está ali para fazer pressão. Quem faz pressão é a bomba. A válvula injetora está ali só para pulverizar o combustível. E nisso aí a válvula vai garantir o quê? Que no furo, o furo vai ter a conicidade correta, a angulação correta para o combustível sair naquele ângulo que deixa ele propício a ser pulverizado. Então, mas para isso eu preciso ter pressão ok, né? Pressão de trabalho, certo? E aí o que acontece? A ligação com o coletor de admissão, como eu comentei, deixa um lado da mola, né, sobre aquela região do coletor, ou seja, baixa pressão, né? E aí o que acontece? Essa pressão começa a cair, certo? Quando o combustível venceu a pressão, a válvula abre, essa pressão começa a cair porque o excesso está voltando para o tanque, a mola começa a vencer de novo a pressão do lado da válvula, né, ou do lado do tubo distribuidor e começa a fechar de novo, né? E aí, quando ela fecha, ela reduziu aquela pressão, mas a mola está ali calibrada para ir fechando e mantendo a flauta dentro do limite de pressão para que os bicos injetores trabalhem bem e sem excessos, né? Aí eu tenho também uma configuração onde esse regulador de pressão ele vai para onde? Para o tanque de combustível, né? E é o que eu tenho? Aí eu tenho uma pequena diferença, né? O lado do diafragma, que seria essa região onde eu tenho o Engine Vacuum Reference Tube, ele passa a estar exposto à pressão atmosférica, né? E aí o cálculo da PCM passa a contabilizar a diferença de pressão entre o ambiente e o coletor de emissão. Perdão, cálculo da ECM. Eu tenho essa aqui sobre pressão atmosférica, mas eu tenho aqui a mola também, tudo, e eu também tenho a pressão aqui do combustível. Uma hora, a pressão de 3 bar está sempre com a pressão de 3 bar aqui, a mola está preparada para vencer isso. Eu ainda tenho a pressão atmosférica, mas aí em um determinado momento a pressão aqui vai crescer muito e vai superar isso aqui, abrindo a válvula, né? Então o funcionamento basicamente o mesmo. E vamos para o funcionamento desses sistemas, né? Funcionamento do sistema de injeção eletrônica. Aqui eu tenho um sisteminha completo, um esqueminha bem básico do sistema completo. Certo? Aqui a gente tem todos os componentes e eu vou colocar ele na tela para que fique melhor de visualizar. Aqui está mais didático, tá? Esses componentes que você vê aí, eles não são desse tamanho também não. Eles só estão um pouco desproporcionais. Então eu tenho um sistema padrão de injeção eletrônica PFI, onde eu tenho um regulador de pressão conectado a tubo distribuidor. Todo sistema de injeção de alimentação com injeção eletrônica, ele funciona dessa maneira. Eu tenho um relé. A partir do momento que você gira a chave, se tiver sinal do sensor de rotação, ou seja, deu partida, o sensor de rotação detectou ali 500 RPM, ele já libera, a PCM já libera sinal para o relé ativa a bomba, né? E a bomba começa a puxar combustível e mandar do tanque para
para as válvulas injetoras, né, que vai através da canalização, passa pelo filtro, é filtrado, né, e vai até o tubo distribuidor. Aí, o combustível chega nas flautas, preenche todo o volume de lá, faz pressão chega na flauta, preenche todo o volume da flauta, faz pressão nos bicos, né? Aí a PCM, todos os seus dados lá, começa a injetar combustível, né? Calcula o tempo de abertura e abre o bico injetor no período, né? Ela manda o pulso na frequência certa para ele abrir, na quantidade de tempo que é necessário para mandar o combustível para fazer aquela mistura estequiométrica, né? A PCM geralmente busca sempre a mistura estequiométrica. O combustível vai atomizando o ar, vai para a câmara de combustão para ser queimado no tempo de combustão, que é o que a gente já sabe e o que a gente já comentou, né, nos artigos de motor, de funcionamento de motor. Se você não sabe como funciona o motor de combustão, vou deixar aqui na descrição também o link dos artigos de motor de combustão interna para você ficar mais ligado, né? Certo? Então, aí a gente chega no ponto que esse sistema diferencia, né, do sistema sem retorno, né? Como eu comentei, a bomba está funcionando sempre. Então, vai chegar um ponto que aqui vai preencher tudo de combustível, a pressão vai aumentar. E a pressão vai aumentando, aumentando, certo? Até que chega um ponto que o regulador de pressão vai controlar isso aí, certo? O regulador de pressão, a mola, o diafragma, tudo aquilo ali é desenvolvido para que ele abra a uma determinada pressão, e essa determinada pressão está dentro dos limites inferior e superior de funcionamento, de correto funcionamento dos bicos injetores. Se a pressão estiver baixa ali, os bicos injetores não vão conseguir pulverizar o combustível direito, certo? Então é importante a pressão. Qual é o probleminha desse sistema aqui, né? Eu tenho o regulador aqui e retorna o combustível, tudo certo. O problema é que o combustível, quando ele está na flauta, ele aquece, certo? Ele aquece. E aí, quando o regulador abre e o combustível é enviado de volta para o tanque, ele vai aquecer o combustível que estava no tanque. Ela vai aumentar a temperatura do combustível no tanque e isso faz com que parte desse combustível venha a vaporizar. Ou seja, você acaba perdendo um pouquinho de combustível e ainda polui mais. Mesmo com o sistema de canister ali, né, que hoje o canister mitiga essa poluição dos vapores de combustível. Então esse é o principal ponto fraco do sistema de alimentação por injeção eletrônica com o regulador de pressão na flauta, é o aquecimento do combustível. Outro probleminha que acontece nesse sistema, quando você passou muito tempo usando o carro, o dia todo rodando, desligou, foi almoçar, aí desligou o carro, ficou no sol. Às vezes, esse combustível que está retido aqui, que a válvula ainda não abriu, né, ele vaporiza aqui e cria pequenas bolinhas, que na hora da partida, né, no momento da partida, ela gera um falhamento. Os bicos não injetam combustível direito, então uma pequena falhada, às vezes o veículo não pega na primeira tentativa, pega na segunda ou na terceira, né, mas ele vai funcionar. Só essa bolinha de ar, a partir do momento que essa bolinha passa pelo sistema, aí ele funciona, né? Então esse aqui foi um problema característico desse sistema aqui, por causa da temperatura aqui, né? Temos que lembrar que aqui está próximo do cabeçote, né? Próximo ali do cabeçote, que é a região mais quente do motor, né? E aí vamos voltar aqui para o artigo. Nós temos o sistema sem retorno, ou returnless. Qual é a característica desse sistema? Eu vou pegar aquele regulador de pressão, né, e vou enviá-lo para... Eu vou enviá-lo direto para o tanque, né? Assim, eu não vou ter esses problemas de aquecimento do combustível, né? Ou seja, ele funciona da mesma forma do que o sistema com retorno, certo?
Mas ele tem essa vantagem. Eu vou pegar o meu regulador e vou colocar lá no tubo, no módulo de combustível. Eu vou botar na foto da bomba de novo, que é só para ilustrar. Essa foto ficou interessante porque ela mostra bem, né, a posição do regulador e tudo. Alguns ficam dentro também. Pronto, aqui a gente tem. Aí, o que acontece? Eu posso montar o regulador na bomba, que é o característico do sistema returnless, né? Ou seja, ele vai funcionar do mesmo jeito, certo? Então, qual é a característica dele? Como é que eu percebo isso? Bom, você pode perceber olhando para a flauta. A flauta não vai ter regulador de pressão e ela vai ter só um tubo, uma tubulação que vai até a flauta, mas não tem tubulação de retorno. O regulador agora está dentro do módulo de combustível. Ele pode estar, alguns ficam nessa configuração aqui, outros, perdão, vou colocar aqui de novo, errinho. Outros ficam na porção inferior e aí eles são vistos geralmente por aqui ou então aqui por detrás, certo? Mas no geral ele está sempre aqui na parte externa do módulo de combustível, certo? E aí essa é uma das vantagens. Então aquele problema de bolha de ar no combustível, de tanque com alta temperatura de combustível e muitos vapores, aquele problema foi mitigado, resolvido, certo? E aí acredita-se que o sistema consegue reduzir essa temperatura aí, né? Já algumas medições feitas mostraram que se reduz essa temperatura em cerca de 10 Kelvin. E aí eu tenho menos vapores, e se eu tenho menos vapores, eu tenho menos emissões. Bom, então, para isso, acho que deu para pontuar brevemente aí os principais fatores do sistema de alimentação por injeção eletrônica no coletor de admissão, sempre detalhando isso. Referências Bosch, manual da Bosch, recomendo, livro excelente. E algumas apostilas do Senai, que eu peguei para puxar algumas informações mais rápidas. Mas no geral, por 90% Bosch e 10% apostila do Senai. Certo? Então, deem uma olhada nesse material. Recomendo também alguns outros livros de injeção eletrônica que eu sempre pontuo por aqui. Eu acabei não colocando, não é porque eu não usei nesse artigo, mas que é o Understanding Car Electronics. Understanding Car Electronics. É um livro muito interessante também, bem didático, né? Ele não é um livro de ficar mostrando fórmulas e tudo. Ele é bem didático. Ele mostra algumas fórmulas, mas só para você entender o conceito. Não é o objetivo lá de ser muito complicado, né? Ele fala um pouco da termodinâmica também, né? Mas tudo bem didático, bem interessante. Então procure Understanding Car Electronics. Então é isso. Acho que já dá para a gente encerrar aqui, né, os comentários acerca do sistema de alimentação por motores de combustão interna. Se você gostou, dá uma curtida. Se não gostou, dislike. Compartilha, se inscreve no canal para dar uma ajuda aqui, né? Dá uma força para o YouTube ver se monetiza o canal. Falta só 1.500 horas, né? Mas está complicado, né? Então é isso e acabou esse vídeo.